Então, para a gente continuar aqui, né, o que vai ser muito importante? Entendermos dessa comunicação, né? Essa comunicação, ela precisa ser clara, não só verbal, mas, por exemplo, hoje é muito comum a farmácia ter um aplicativo, por exemplo, de recados. Hoje a gente tem RPs que fazem isso, que, por exemplo, o comprador consegue se comunicar com a área de vendas consegue comunicar com a área fiscal, e já tem gente que usa o famoso grupo de WhatsApp, que às vezes é a forma mais fácil de chegar até todos os colaboradores. Hoje tem farmácias que usam alguns aplicativos, como Teams, outros que existem no mercado, para se comunicar ali internamente. Mas é muito importante, gente, tudo que nós estivermos traçando como objetivo, chegar em todos os colaboradores. Se foi fechada uma negociação, todos os colaboradores precisam saber. Nós que já fizemos muitos treinamentos presenciais, muitas das vezes, quando a gente chegava no local e apresentava algo novo, por exemplo, esses dias a gente foi apresentar numa loja o cashback que a loja estaria fazendo com os clientes. E aí, muitas levantaram a mão e falaram assim, eu não estou sabendo de cashback, eu não sei como que funciona, eu não sabia que tinha como ver a quantidade de pontos acumulados que meu cliente tinha. Aí, nessa hora, a gente para, respira e pensa. Por isso que o resultado não é alcançado. Porque não teve uma comunicação eficiente para que chegasse até eles de forma clara e que realmente todos entendessem da mesma forma. Então, se você tem um grupo de WhatsApp, é muito importante tudo que tiver ali sendo implantado na farmácia, drogaria, ser enviado nesse grupo, de preferência daquele jeito que todos precisam mandar joinha, de estar ciente que leu aquele comunicado, que ouviu aquele áudio, que assistiu aquele vídeo, porque nós temos ali uma falta de tempo muito grande e às vezes chegar em 20 colaboradores, 15, 16, é muito mais difícil do que a gente ter um grupo centralizado, mas que seja um grupo profissional. Não é aquele grupo de mandar bom dia com emotions, mas é aquele grupo de mandar informações e recados para que realmente possa fortalecer os vínculos e todos conseguem entender que fazem parte da mesma empresa. Quantas vezes nós deixamos alguém sem aquele recado, aquela comunicação, e ele fica se sentindo que ele não faz parte. Ele fica sentindo que o sucesso não vem dele, vem só das outras pessoas. Então é muito importante esse grupo com todos, para que todos fiquem cientes de tudo que a farmácia está em planejamento. Aí, com certeza. Flávia, acho que um ponto importante mesmo dessa comunicação assertiva que a gente verifica também no dia a dia é sempre o líder, ele não ser aquela pessoa que vai falar somente o que a equipe quer ouvir. Muitas vezes existem conflitos dentro da drogaria, imagino que todos aqui, né, tenham esses desafios diários, e dizer o que precisa ser dito mesmo, mas com empatia, né? A forma dessa comunicação precisa ser ali algo que seja uma comunicação assertiva, com essa clareza que você falou, ao mesmo tempo com respeito, mas não evitar, às vezes, alguma situação que possa trazer um conflito, mas administrar como vai ser esse conflito. Muitas vezes, dentro da drogaria, nós verificamos até entre departamentos, a equipe de vendas que realmente tem um conflito com a equipe de compras. Isso é muito comum. E o líder, é o papel dele fazer com que essa comunicação seja assertiva para todos os departamentos. Então, assim, tomar para si também, né? Ao invés de dizer aqui que isso está errado, fazer essa imposição, é realmente trazer para junto. Então, vamos ajustar essa situação para que juntos fique realmente da forma como precisa ser, para que juntos possamos trazer essa solução ao cliente que fez uma reclamação. Então, não é a gente evitar só falar o que a equipe quer ouvir, mas a gente saber como falar e sempre posicionando a questão da empatia, né? Porque a gente sabe que para ser um líder também passou por uns processos para chegar aonde chegou dentro da empresa e conhece os desafios da empresa, conhece as falhas dos seus liderados também, e isso tudo é muito importante para conhecer perfis da sua equipe e saber como cada um precisa ser tratado, porque às vezes a gente vai ter que fazer uma fala diferente de um colaborador
colaborador para outro, se a gente for fazer essa fala no individual. Então, é sempre bom vocês se atentarem a essas situações ali de individual também, né, para poder ser assertivo nessa comunicação. Tem uns que você vai ter que falar ali de forma aberta, porque senão ele não vai entender. É como você falou dos filhos. Às vezes a gente tem que falar para colocar, né, a roupa no cesto todos os dias. Já falou ontem, mas tem que falar de novo. Mas isso é a forma como vai ser dito, a forma como vai ser essa comunicação, né? Luciano, você levantou a mão? Sim, às vezes as pessoas confundem conflito e confronto, né? Até ontem eu acompanhei uma palestra sobre isso. O conflito, ele é até saudável, porque é a troca de informações, de pontos de vista que agrega o benefício comum da loja, do comércio, né, do negócio. O confronto que a gente tem que evitar, né? O confronto é a discussão que não leva a lugar nenhum. Então o conflito é positivo. E quando você fala do grupo, né, de compartilhar informações de comunicação assertiva, mas muitas vezes você tem que se adequar ao perfil com quem você está falando. Então, tem os seus recados gerais, porém a cada um tem a sua interpretação, né? Porque às vezes eu costumo sempre dizer, o óbvio tem que ser dito. Então, agora, como você diz o óbvio para um, não é o mesmo que você diz para o outro. Às vezes esse óbvio precisa ser desenhado também, né? Então, é realmente a gente entender isso, né? Como vai ser ali a assimilação de cada um dos colaboradores. E aí a gente entra nesse segundo, né, item aqui, nesse segundo tópico, que é o tom de voz. Porque muitas vezes, quando a gente está realmente digitando ali no grupo, pode não ser transmitido da forma como nós gostaríamos. Então, a forma como é escrito também pode trazer ali um duplo sentido, pode trazer ali um entendimento errado de como seria aquela fala. Tem alguns assuntos que a gente vai transmitir nessa comunicação, que seja em grupo, que realmente precisa ser por áudio, que realmente precisa eles sentirem como foi a entonação daquela fala para poderem assimilar e ver que realmente é algo para ajustar, não é algo ali que está sendo cobrado ou imposto. Então, é entender assuntos que vocês vão tratar, muitas vezes nesse WhatsApp, porque o tom da voz, a forma de escrever ali no grupo, também vai transmitir essa intenção. E muitas vezes até no nosso bom dia, a forma como a gente chega, todo mundo tem problemas pessoais, a forma como você chega dentro da drogaria e fala um bom dia ali para o colaborador, o tom da sua voz transmite a forma como você está, muitas vezes sem você perceber. E aí a gente entender, né, que os problemas que temos ali em casa precisam ser separados ali do profissional, mas somos humanos, às vezes não conseguimos fazer isso no dia a dia. É muito bom a teoria de deixar os problemas em casa, chegar na drogaria, apagar tudo na mente e começar a trabalhar no dia. Mas muitas vezes não é possível. Então, sempre lembrar disso e saber, né, como se comportar junto aos colaboradores, à sua equipe de liderados. E a gente tem até aqui uma fala que eu sempre gosto de trazer, que é mesmo o tempo que nós passamos juntos no nosso trabalho, muitas vezes é muito maior do que o tempo que a gente passa com a nossa família, que a gente realmente escolheu, né, para estar junto, para ter esse desafio diário juntos. E a equipe, muitas vezes, não foi uma escolha sua, é uma pessoa que está ali dentro da sua equipe que você vai, né, às vezes não ter aquela empatia toda, mas que precisa trabalhar em conjunto. Então, saber que o que a gente precisa transmitir e a forma como vai ser essa transmissão no nosso dia a dia, nas falas, precisam ter essa atenção que vai fazer toda a diferença também para assimilar, né, esse básico aí que precisa ser feito todos os dias, não é, Flávio? Até porque o líder, ele ensina fazendo, né, e às vezes a gente tem o costume de achar que os liderados entendem sem a gente falar, sem a gente fazer, sem a gente demonstrar. E quantas vezes a gente aprende com os erros? Por exemplo, né, se você viu um atendimento que foi falho, que às vezes deixou de buscar melhor um item a mais, um item agregado, ou até mesmo de uma explicação melhor,
deixa eu terminar aquele atendimento, chama aquele colaborador, né, no local que esteja só você e ele, e corrija ele com os erros dele, com o exemplo dele, porque dessa forma a gente realmente consegue vivenciar aquilo que nós estamos fazendo de forma errada. Agora, o que a gente vê muito hoje na prática é, às vezes, eu não gostando de uma postura da Gesi e eu falar isso com o Luciano. Luciano, não gostei do que a Gesi fez hoje, achei que o atendimento dela foi falho, ela podia ter oferecido aquela vitamina que era foco da semana, e ela não ofereceu. Aí o Luciano já vai entender que eu estou dando uma brecha para a gente poder falar mal daquele colega de trabalho, e aí o Luciano já repassa isso para a Sabrina, que vai chegar, nossa, o gestor não está satisfeito com a Gesi, e a Gesi que precisa ser moldada, trabalhada, não chega até ela. Então, nós precisamos mostrar que essa comunicação, esse tom de voz, essa postura, ela precisa ser realmente espelho, ela precisa ser realmente feita por vocês que estão na frente dos processos. Muitas lojas não têm um líder, o líder é o próprio proprietário. Se você for o líder proprietário, nós precisamos dedicar um tempo para ficar na área de vendas, para que a gente possa moldar e corrigir ali o que a gente está vendo de forma errada. Quando a gente chega na área de atendimento, a gente enxerga muita coisa. A gente é muito crítico, líder é muito crítico. Você entra pela farmácia, já enxerga um papel no chão, uma prateleira suja, um fio que está ali feio, sendo que às vezes o liderado entra e não vê nem o papel no chão. Isso é muito comum. E não adianta a gente querer que a gente, que é líder, tenha um perfil do liderado, que o liderado tem o perfil do líder. São pessoas de perfis diferentes que nós precisamos trabalhar em busca sempre desse fortalecimento para que a gente chegue cada vez em mais resultado. Então, não deixe, pessoal, de ter as rotinas de vocês. Reuniões de alinhamento é muito importante. Eu acho que a equipe precisa ter um calendário. A equipe já precisa saber qual que é a data da reunião de julho, para a gente poder já não ter aquela desculpa. Por exemplo, eu chegar hoje, terça-feira, e falar, olha, sexta-feira nós vamos ter uma reunião depois do horário. Vai ter várias desculpas. Ah, eu já tinha um compromisso. Ah, é aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe. Não, é planejamento. Olha, em julho, a nossa reunião do mês vai ser dia 21, às 8 horas da noite. Então, essa comunicação, essa postura mostra que você tem planejamento, que você é organizado. E esse líder precisa montar uma pauta. Qual vai ser a pauta da reunião deste mês? O que nós vamos fortalecer que está legal? Olha, pessoal, aquela parceria que nós fizemos com a Equalive foi sensacional, o resultado foi surpreendente, mas agora este mês nós precisamos de um pouco mais de fortalecimento na parceria com a Medley, porque é um laboratório que está aqui agora conosco. Isso estou dando exemplos, tá? Que a gente precisa realmente pontuar o que já está funcionando e também melhorar o que ainda está deixando a desejar. Isso é comum, toda farmácia tem, toda a equipe tem. O que eu não posso é cruzar os braços, ir embora para casa revoltado, chegar em casa, deitar na cama e falar assim, hoje foi meu último dia, não quero mais, não aguento mais o varejo farma, não aguento mais minha equipe, não aguento mais essa pessoa, essa outra pessoa. Não, desistir não é qualidade característica de líder. Líder realmente ele supera, ele respira fundo e ele volta com tudo, né? A gente fala que nada como um dia após o outro. Tem dia que nós vamos para casa chateados, tristes, e eu me coloco junto com vocês, porque eu me considero uma líder também, e a liderança realmente mexe com a gente, tem dia, mas nada como um bom banho, uma boa noite de sono, e no outro dia a gente volta com tudo, porque farmácia não tem pausa, né? Farmácia é todos os dias ali presente, cuidando de clientes, que é o nosso objetivo maior. Então, essas reuniões vai ajudar muito, é até assim prazeroso, porque vai ter mês que a própria equipe cobra. Ué, a gente não recebeu a data da reunião ainda. É o mesmo quando a gente coloca metas, quando a gente coloca campanhas, quando a gente passa um calendário de ações. É muito prazeroso, porque a equipe está realmente junto com você. E vai ter momentos que o silêncio também é uma forma de se comunicar. Vai ter ações ali que você vai realmente precisar ficar em silêncio, esperar para poder ser mais justo, porque quando a gente age na emoção, né, 80% de chance de dar errado. Então, tem situações, conflitos, como vocês nomearam, que vai precisar de um silêncio, vai precisar de apurações para realmente depois vir e trazer o feedback necessário para os envolvidos naquele conflito.
Então, o silêncio também é uma comunicação, né, Gesi? Sim, eu queria até pontuar uma coisa, assim, da questão até da reunião de alinhamento, Flávia, porque, assim, a gente acaba fazendo, né, muitas reuniões com equipes de alinhamento, e às vezes até com reunião de alinhamento do próprio cliente, também para ajustar alguma coisa interno, como consultoria, e, assim, vão ter aqueles que realmente torcem o nariz, que não gostam de reunião, que vão ter aquelas situações assim, lá veio uma reunião para ter bronca, né? A reunião, ela realmente precisa ter propósito, essa data marcada, como você falou, é, assim, importantíssimo ter esse alinhamento, né? Mas boas reuniões, muitas vezes, são curtas, porque tem propósito e é aquilo que precisa ser discutido. E a gente falou da comunicação assertiva, que muitas vezes é no grupo de WhatsApp ali que é feito. Alguns assuntos precisam ser tratados olho a olho, né? Realmente para evitar algum mal-entendido, alguma situação. E, realmente, essa questão do silêncio também que comunica, porque a gente sabe, né, quando, por exemplo, tem um conflito dentro da drogaria, se você, né, não comunica, não tem esse controle, ignora simplesmente o que aconteceu, realmente mostra que você é uma liderança que realmente não tem um controle da situação. Né? Se há um bom desempenho, essa questão de superação de meta, e você não comunica, né, a equipe não elogia, é como se todo aquele esforço do mês todo para bater aquela meta não tenha valido a pena. Quando a gente tem uma questão de uma sugestão, a gente falou de escuta ativa aqui da equipe. Se você não tem ali uma questão de uma sugestão que foi colocado, que você ouviu a sua equipe e realmente não deu aquele retorno, se vai ser colocado em prática, se naquele momento não é possível, é como se a opinião deles não importasse. Então, o nosso silêncio também comunica. E é importante que essa forma de ser a comunicação assertiva e o silêncio realmente na hora que é necessário aconteça. Mas entender que outros pontos importantes de um alinhamento de equipe precisa acontecer. E o líder, ele vai administrar esses conflitos, vai administrar como vai ser aquela situação, enxergando a equipe, enxergando a situação em si, enxergando também quando é no individual. Luciano? Queria acrescentar uma palavra aqui na comunicação que engaja e fortalece vínculos, que é a palavra chamada entusiasmo. Eu aprendi que entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Eu não sabia disso, né? Então, assim, o quão entusiasmo o líder, gestor, franqueado e colaborador estiver, isso, né, reverbera de maneira positiva, que nem vocês estão falando, no ambiente de trabalho e, consequentemente, na hora de atender o cliente. Então, entusiasmo, me acho muito importante. Eu sou apaixonada com essa palavra, Luciana. Eu também, quando descobri o que ela representava, eu já gostava dela e hoje eu gosto muito mais. E eu procuro ser uma pessoa entusiasmada todos os dias, né, e cada vez mais, e com certeza isso faz toda a diferença, porque o clima, né, fica diferente, é prazeroso, tem ali, né, algo muito, muito forte quando a gente vê que a equipe tem entusiasmo. Eu falo que tem uma essência diferente, né? E a gente que visita farmácias, a gente que tem muitos contatos com farmácias pelo Brasil, é visível a equipe com entusiasmo, a equipe sem entusiasmo, e isso tudo vale muito a pena refletir, porque essas mudanças, né, essas melhorias, depende muito de nós, né, líderes, gestores, para melhor. Nós costumamos falar que não vai ter nada do externo vindo pronto para nós, é o interno que precisa fazer acontecer, e dentro de farmácia não é diferente. Então nós precisamos entender que a farmácia que tem uma gestão, né, com liderança, que tem um gestor que cuida de números e uma liderança que cuida de pessoas, ela tem sim uma equipe muito mais engajada, ela tem um melhor clima organizacional, ela tem aumento na produtividade.